Olá, nós estamos na disciplina de Planejamento e Controle Financeiro, uma disciplina do quarto termo do curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina. E esse vídeo eu vou explicar, ele serve para explicar a resolução de um exercício sobre orçamento de caixa. Então nós estamos nessa unidade, Planejamento Econômico Financeiro, e o primeiro item aqui que aparece é o orçamento do fluxo de caixa. Nós temos aqui, nós vamos adotar como base para o nosso estudo, né, o livro do Gitman. Então ele tem uma imagem, que essa imagem está colocada aqui, em que é explicado como que se faz a projeção das demonstrações contábeis. A ênfase aqui principal é o balanço patrimonial e demonstração de resultado, que é a aula seguinte. Mas ele também explica como se faz o orçamento de caixa. E o modelo que ele sugere é este modelo aqui que está aqui embaixo, né? Na abordagem simplificada, a projeção do caixa não requer construção de demais orçamentos, como na abordagem detalhada. Apresenta-se as entradas e saídas planejadas de caixa, normalmente mês a mês, a partir de premissas esperadas. E é utilizada para estimar a necessidade de caixa no curto prazo, com o uso de superávites e uso, que significa aplicação financeira desses superávites de caixa, e cobertura dos déficits com empréstimo. O importante aqui é que o administrador tenha condição de se antever a um problema de caixa, ou seja, com antecedência, ele procurar um financiamento mais barato, umas condições melhores junto ao mercado financeiro. Então, para explicar, aí tem um modelinho, né? Nós vamos usar esse modelo do Gitman. Alguns autores, eles sugerem que o saldo inicial de caixa seja colocado como a primeira linha. Não tem problema, a forma que você vai apresentar, vai construir, é a forma que mais a equipe considera fácil de entender, porque a ideia é que o usuário da informação tenha a facilidade de compreensão do fluxo de caixa, porque eles estão falando de planejamento, e para que o planejamento tenha efetividade, é importante que a equipe envolvida tenha condição de controlar, que entenda aquele planejamento e tenha condição de controlar. Então nós vamos olhar, ou exercitar, ou aprender um pouco sobre esse exercício, sobre essa situação, por meio de um exercício, né? Já tem resolução de outros exercícios aqui na lista, mas esse exercício é um pouquinho mais completo. Depois eu faço alguns comentários. Então vamos ler esse exercício 4. Ele está na página 26 da nossa lista de exercícios. As vendas e as compras efetivadas da Xenocore nos meses de setembro e outubro de 2003, juntamente com as previsões de vendas e compras no período de novembro de 2003 a abril de 2004, são apresentadas no quadro a seguir. Então você tem aí, mês a mês, né, as vendas, né, os 2 primeiros meses, setembro e outubro, já são realizadas, né? As vendas e as compras já foram efetivadas. E a ideia é fazer uma projeção a partir de novembro, uma projeção de fluxo de caixa. Ok, temos as vendas ali, vamos ler o resto. A empresa faz 20% das suas vendas à vista e recebe pagamento de 40% delas em cada um dos meses seguintes, ou seja, 20% à vista, 40% em 30 dias e 40% em 60 dias. Então, vende aí em 3 vezes. Outras entradas de caixas esperadas são de 12 mil em setembro e abril, de 15 mil em janeiro e em março, janeiro e março, e 27 mil em fevereiro. A Xenocore paga 10% das suas compras à vista, 50% no mês seguinte e 40% restante 2 meses após, ou seja, em 60 dias. Ok. Com essas informações a gente já tem condição de começar o nosso fluxo caixa, mas vamos ler mais o enunciado para ver o que mais temos aqui. Os salários totalizam 20% das vendas do mês anterior. Então é uma empresa que funciona no regime de comissionamento, né? Os salários são comissionados, tem um percentual sobre as vendas, 20% é o total. Provavelmente aí está considerando os encargos, né, da folha de pagamento e tal. A empresa paga 20 mil de aluguel por mês, tem pagamentos de juros de 10 mil que vencem em janeiro e em abril,
Essa bibliografia é americana. Nos Estados Unidos é comum, né, haver esses pagamentos aí em períodos mais longos, né? Nesse caso, janeiro, quadrimestral, trimestral, é mais comum, né? Aqui no Brasil, a gente normalmente o pagamento é mensal, né, dos juros. Mas é uma realidade deles aqui, não interfere muito. O importante é a gente entender essa construção dessa projeção de fluxo de caixa. Um pagamento de amortização de dívida no valor de 30 mil deve ser feito em abril. Ok, a Xenocor espera pagar dividendos de 20 mil em janeiro e em abril, ou seja, 20 mil em janeiro e 20 mil em abril. Impostos no valor de 80 mil vencem em abril e a empresa também espera fazer compras de ativos permanentes, máquinas e equipamentos, né, no valor de 25 mil à vista, já em dezembro, no finalzinho do mês antecedente. Aqui cabe também outro comentário em relação a impostos. No Brasil, a gente tem uma prática de pagar imposto mensal, né? Mas, se você pensar no ajuste anual do imposto de renda, você declara no final do ano e tem ali um prazo, né? Declara até 30 de abril, tem um prazo de um mês aí para pagar. Então, no contexto do imposto de renda, existe regimes diferenciados que a empresa pode pagar trimestralmente, apurar trimestralmente e pagar trimestralmente. Então, isso também não é um problema, embora essa seja a realidade aqui deste exercício. E aí, com base nessas informações, supondo que a empresa tem um saldo de caixa inicial de 22 mil no início de novembro, determine os saldos finais de cada mês, de novembro até abril. Então, a projeção é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Supondo que a empresa queira um saldo mínimo de caixa de 15 mil, determine o financiamento total necessário ou o saldo de caixa excedente para cada mês, de novembro até abril. E se a empresa estiver solicitando a abertura de uma linha de crédito para cobrir necessidades de financiamento para o período de novembro a abril, leia-se, né, empréstimo de capital de giro, né, qual deveria ser a magnitude dessa linha? Explique a resposta. Ok, vamos voltar aqui. Então, a ideia nossa, então, é aqui construir um quadro deste, sintético, certo? Em que eu consiga calcular o fluxo de caixa nos períodos, em que eu consiga calcular o saldo final de caixa em função desse fluxo de caixa periódico e em função desse caixa final, comparando com o caixa mínimo desejado, né? Como já foi explicado, o caixa mínimo desejado é a meta de caixa. A empresa, em razão da sua realidade, isso se estuda no tópico de administração do capital de giro, não é nesta disciplina, na disciplina de finanças corporativas, em que você tem condição de calcular um caixa mínimo operacional, um saldo mínimo para a empresa funcionar adequadamente, com baixo nível de risco e tendo recursos suficientes para as suas transações normais, pagamento de fornecedores, pagamento de salários mensais e assim por diante, né? Encargos e tal. Aqui nesse exercício foi dito esse caixa mínimo, né? Está, onde é que está? Aqui. Supondo que a empresa queira um saldo mínimo de caixa de 15 mil. Está aqui, né? 15 mil, né? Está aqui, ó. Então, esse é o caixa mínimo a meta. Então, em função desse caixa mínimo e o saldo final, você compara e verifica se a empresa precisa de um financiamento externo ou se tem excedente de caixa e, portanto, a informação ficaria na outra linha, ok? Vamos construir aqui no Excel esse exercício? Tá, então é o exercício orçamento de caixa da empresa Xenocor. Primeira coisa, o professor já digitou para adiantar aqui o valor das vendas de setembro de 2003 até abril de 2004, né? Sendo que a partir de novembro é projeção. E as compras? Aqui, no mesmo período. Aqui é importante, o professor colocou aqui vendas, competência, compras, competência. Por que isso? Porque, gente, a venda, o valor da venda não significa o valor que entra no caixa. A empresa tem uma política de recebimento. E o valor das compras não significa o valor que sai do caixa. A política tem uma política de pagamento do fornecedor. Então, foi dito ali no exercício que 20% das vendas são recebidas à vista no mesmo mês. Então, eu pego aqui o valor da venda e multiplico por 20%.
Já foi explicado isso em outro exercício, né? Eu vou primeiro calcular o total de recebimentos, o total de pagamentos e depois vou jogar no orçamento de caixa. Vai ser o final dessa explicação. Ok? Então, esse valor aqui eu vou repetir nas células seguintes, né? Ou seja, 20% do que vende no mês é recebido no mesmo mês. Agora, 40% é recebida no mês seguinte. Então, aqui, em outubro, a empresa vai receber 40% do que vende em setembro. Ó. E esse valor se repete. Inclusive, sai do período. Vai lá, abril, maio. Então, em maio, ela espera receber 100. Veja que já é um conta a receber, que se for pedida essa informação, não foi pedido aqui, para projetar balanço patrimonial, tá, a informação está aqui, é importante ser anotada. E a gente sabe também que 40% das vendas são recebidas em 60 dias. Então, a mesma coisa, a venda de setembro gera 40% para ser recebido lá em novembro. Olha aí. E aí a gente repete essa previsão que vai até abril, maio, né? Aqui a gente tem maio e junho, né? Maio e junho de 2000. Aqui é só uma informação, a gente não vai usar aquelas informações em princípio, mas só para você entender, né? O que mais que temos? Temos outras entradas, né? O professor já anotou aqui, só escureceu, essas outras entradas, elas são as seguintes, ó. 12 mil em setembro, 15 mil em janeiro, 27 mil em fevereiro, 15 mil em março e 12 mil em abril. Aí você vai lá no enunciado do exercício, você enxerga, né? Outras entradas de caixa, 12 mil em setembro, 15 mil em janeiro, em março, e janeiro e março, 27 em fevereiro, né? 15 em janeiro e março, ó, 15 em janeiro e março, 12 mil em setembro, tá tudo aqui direitinho, né? E 12 mil em abril, 12 mil em setembro e abril, tá aí, né? Ok. Então, com isso, nós temos condição de calcular, de totalizar os recebimentos, né? Então, a gente pode botar um totalizador aqui. Esse totalizador é o total das vendas, do recebimento de vendas, mais outras entradas. Vejam, não dá para somar lá as informações de competência. Essas informações, idealmente, elas deveriam ser, inclusive, apagadas, tá? Mas essa informação é útil para a gente calcular também o pagamento de fornecedores, tá? Ok, aí eu pego esse total aqui e posso totalizar até o final. Posso até totalizar aqui no final, mês de maio e junho, mas seria uma informação um pouco imprópria, seria só uma expectativa de recebimento. Só que aqui em maio vai ter venda à vista, em junho vai ter venda à vista também, influencia toda essa previsão, tá? Então, aquele valor, se eu colocar lá, ele não vai ser totalmente correto, né? Totalmente correto. Ok. Da mesma forma, vamos fazer as compras, né? As compras aqui já estão feitas, mas vamos apagar para você acompanhar com o professor. Então, foi dito que as compras, 10% são pagas à vista, 50% em 30 dias e 40% em 60 dias. Então, a gente pega das compras 120, 10% são pagas à vista. A gente replica essa fórmula até o final. 50% são pagas em 30 dias. Então, a gente pega o valor da compra de setembro e multiplica por 50%. Opa, deu um erro aqui. Por 50%. É isso? B6, 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 certo. Replicamos à frente. Ó, passou um mês, maio. Isso significa que a gente já consegue prever que lá no final de abril tem contas a pagar de 45 mil pelo menos, né? Vamos fazer a próxima linha. 40% recebe em 60 dias. Então, vou pegar esse 120 e vou multiplicar por 40%. Se a gente somar aqui 12 mais 60 mais 48, você vai ter o 120, que é o valor da venda, tá? Que é o valor da compra, aliás. Aí. Tá certo.
O que mais temos ali informado? Várias informações, né? Vamos passar de novo rapidinho. Salários é 20% das vendas do mês anterior. Então, salário é 20% das vendas do mês anterior. Então, igual às vendas, vou lá nas vendas e multiplico 20%. Opa, é que já estava, né? 42, e esse valor aqui eu posso replicar ele até o mês de maio, porque como eu tenho a previsão de venda de abril de 2004, 250 mil, então eu já tenho também a previsão de pagamento de empregados, de salário de vendas, né, de 20% sobre esses 250 das 50 mil, tá certo? E aí tem outras informações, olha só. Aluguel, 20 mil por mês, pagamento de juros de 10 mil em janeiro e abril, pagamento de amortização de dívidas, 30 mil, no valor de 30 mil, que deve ser feito em abril, então 10 mais 30, né? Pagamento de dividendos de 20 mil em janeiro e abril, impostos no valor de 80 mil em abril e compra de ativo permanente de 25 mil à vista em dezembro. Vamos lá, aqui o professor já tinha colocado as informações, mas e agora eu vou apenas sinalizá-las, tá? Ó, então nós temos um pagamento de aluguel fixo de 20 mil por mês, tem um pagamento de juros de 10 mil, que é em janeiro e abril. Nós temos pagamento de dividendos 20 mil também em janeiro e abril, temos amortização de dívida 30 mil aqui em abril, e temos pagamento de impostos 80 mil aqui em abril, e temos ainda compra de ativo permanente 25 mil aqui no mês de dezembro. Ok, o que falta? Falta totalizar os pagamentos. Totalizamos os pagamentos. Agora, pessoal, a gente vai montar o nosso orçamento de caixa da Xenocore. Vejam esse diagrama, como ele está igual ao diagrama, não, a tabela proposta pelo Gitman na bibliografia, que é esta que está aí, né? A explicação da construção ou da finalização desse exercício é no próximo vídeo.